Vocês perceberam que tem algo diferente já nessa vinheta de abertura? Nós seguimos indo até o Rio de Janeiro, seguimos conversando com o jornalista, só que temos Fernando Molica estreando hoje aqui em nosso quadro. Coisa boa, que felicidade. Bem-vindo, Molica. Bom dia, Elisa. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu ia dizer, Sidney Rezende, és tu? Só que não, temos aqui hoje Fernando Molica estreando com a gente. Bem-vindo. Sou mais novinho. Essa verdade a gente não pode afirmar, tem que ver quem tomou vacina primeiro. Molica, vou em frente aqui então com os nossos assuntos. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, já está percebendo que temos Fernando Molica, jornalista no Rio de Janeiro, porque também a partir de hoje, Sidney Rezende passa a colaborar na programação da CNN, nos jornais da tarde e da noite. Vai poder dormir até um pouquinho mais tarde. Agora a Molica é que passa a acordar mais cedo com a gente. Bem-vindo, vamos em frente então, pé direito aqui em nossa estreia. Primeiro tema, o vídeo em que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aparece ao lado de vendedores de vacinas negociadas mais caras do que as oferecidas no mercado, gerou desconfiança de Pazuello e seu entorno de que o vazamento teria partido de algum ex-assessor da equipe. A situação apresentada coloca em dúvida a afirmação de Pazuello de que não participou de reuniões com os empresários. Em nota, Pazuello afirma que foi à sala onde ocorreu o encontro unicamente para cumprimentar os representantes da empresa. Neste fim de semana, após receber alta do hospital onde esteve internado para tratar uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro falou com a com a imprensa sobre esse assunto e defendeu Pazuello. Vamos então ver. É o paraíso dos lobistas. Então, todos vocês da mídia nos pressionavam por vacinas. Tá? Então, muitas pessoas foram recebidas lá no Ministério. Se você vê o próprio traje do Pazuello, ele está sem paletó, se eu não me engano, está sem paletó. Aquele pessoal se reuniu com o diretor responsável por possíveis compras lá no Ministério. E na saída ele conversou com o pessoal. Agora, aquele vídeo, se fosse algo secreto, se algo superfaturado, ele estaria dando uma entrevista, meu Deus do céu, ou estaria escondidinho lá no porão do Ministério. É só analisar isso aí. Outra coisa, nós botamos compliance em todos os ministérios em março de 2019, março, abril de 2019. Além dos filtros do Ministério, tem a CGU, tem o QCU. Não tem como você fraudar no nosso governo. É igual vocês acusaram o Pazuello de querer comprar Covaxin com 1000% de superfaturamento. Não existe isso, não existe, absurdo. Palavras, então, do presidente da República na saída do hospital. Então, já emendo aqui a primeira pergunta para o estreante, Fernando Molica, em nosso quadro Liberdade de Opinião. Molica, queremos ouvi-lo. Qual a sua opinião, então, sobre a fala do presidente em que defendeu o ex-ministro da Saúde, Pazuello? Olha, vamos lá, vamos concordar primeiro com o presidente Jair Bolsonaro quando ele diz que Brasília é o paraíso dos lobistas, ou seja, pessoas que atuam em nome de determinados interesses, no caso específico, vender produtos, no caso ainda mais específico, vender vacinas. Mas exatamente por ser o paraíso dos lobistas, onde fica a administração federal, é preciso que os administradores federais tenham cuidado. Quem eles vão receber? Quem são aquelas pessoas que batem na porta do Ministério da Saúde, no caso, para dizer que tem vacina para vender? Então não é qualquer pessoa. Chegar a um ministro de Estado não é fácil. Devia até mesmo na CPI, senadores dizendo da dificuldade que eles, senadores da República, têm para falar com o ministro da Saúde. Não é simples. O ministro da Saúde tem muitas atribuições, né? Fala com muita gente ao longo do dia. Então você chega e vai lá, bate na porta e consegue chegar ao ministro da Saúde para vender o vacina, um grupo que não tinha vacina. Né? Nessa nota, né, que o ex-ministro Pazuello divulgou na sexta-feira, ele diz isso, diz que o grupo, depois se verificou que o grupo não era idôneo, não tinha produtos para vender, mas como é que chega lá? Aí vem aquela outra versão, porque foi o Pazuello passou lá só para dar um alô, a reunião era com o secretário executivo do Ministério da Saúde. O secretário executivo é o segundo homem, uma espécie aí de vice-ministro do Ministério da Saúde. E eles chegaram, vendendo o quê? Vacina que eles não tinham para vender. Aí já era a vacina Coronavac, que é a vacina que o Butantan
fabrica aqui no Brasil, importa da China e fabrica aqui no Brasil. E por um preço 1/3 inferior àquele que foi oferecido ao ministro Pazuello. Como é que essas pessoas chegam? Como é que o ministro deu uma passadinha no gabinete? Como assim? Não há nenhum controle em relação a isso. E a mensagem, quando a gente vê aquele vídeo, né, o vídeo que foi divulgado, que veio à tona aí na semana passada, o Pazuello disse que tinha sido assinado um memorando com aquele grupo de empresários. Aí depois o Ministério da Saúde diz que não tinha memorando nenhum, aí vem o Pazuello e diz que também não tinha memorando. Quando a gente soma esse episódio, aquele outro episódio, que tem um pastor, um cabo da PM, 2 oficiais da reserva vendendo vacinas, é tudo isso muito confuso, é tudo isso muito delicado. A impressão é que falta um mínimo de seriedade, falta até logística, que é, em tese, a especialidade do ex-ministro Pazuello. E o mais grave, lá na CPI, o ministro disse que não participava de negociações diretas com empresários, que isso não era função dele. Ele era etapa, enfim, ele é a instância máxima do ministério. Não cabia a ele negociar, mas ele foi flagrado negociando. Né? E nem flagrado, porque é um vídeo feito, as pessoas estão olhando para a câmera, falando do jeito que eu estou falando agora. Então não é uma gravação ali clandestina, roubada, não, é uma gravação de fechamento de negócios. Então, o presidente defende o Pazuello, mas é uma história que precisa ser explicada de uma maneira um pouco mais convincente. Elisa. E existe uma desconfiança rondando esse assunto também, né, Molíca? Como é que você avalia a desconfiança de integrantes do próprio Ministério da Saúde em relação a algum ex-assessor da pasta que poderia, assim, digamos, ter vazado o vídeo para prejudicar Pazuello? Agora entra um pouco na fase do salve-se quem puder. Num primeiro momento, as investigações incomodam a alta cúpula do governo, o presidente da República, que é o alvo, né, principal, por conta aí das declarações, das posições, das tais ações e omissões em relação ao combate à pandemia. Aos poucos, ministro, né, ministro da Saúde, secretário executivo, e aí começa a chegar nos funcionários. Foi o caso lá do Luiz Ricardo Miranda, aquele, né, que é funcionário do Ministério da Saúde, irmão do deputado. Aí já foi depor a CPI, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Começa a descer na escala e isso começa a deixar todo mundo meio preocupado. Né? Você está lá, e rapaz, está chegando em mim. Então isso gera uma desconfiança e gera, será que isso vai bater? Será que eu também serei responsabilizado? Será que eu serei chamado na CPI, ficar lá 7, 8 horas depondo, sem comer, com dificuldade até para ir ao banheiro, vou ter a minha imagem exposta? Nesse momento, algumas pessoas procuram se defender. Ou se defender depondo, apresentando as suas razões, dizendo que não tem nada a ver com aquela decisão mais ou menos suspeita, ou então vazando vídeos, vazando material, vazando documentos e vazando esse vídeo. Esse vídeo chegou na CPI. Não foi o Pazuello que entregou. Certamente não foi o próprio ministro Pazuello que pegou esse vídeo e mandou para a CPI. Ele estava quietinho, até porque até agora, naquelas outras supostas negociações, tanto da Covaxin quanto dessa outra negociação tabajara lá da AstraZeneca, o nome do Pazuello não tinha aparecido. Né? Fazia aquele discurso dele de que ele não se metia nessas negociações, estava valendo. O nome dele não aparecia, agora apareceu. Então alguém vazou. Sempre vaza, tem sempre um motivo. Então a gente aprende muito no jornalismo, a gente recebe basicamente informações vazadas o tempo inteiro, documentos, mas quem tem interesse em divulgar? Alguém sempre tem um interesse. Isso agora precisa ser bem apurado. Agora, independentemente de quem vazou ou deixou de vazar, o vídeo existe e essa história precisa ser mais bem explicada. Elisa. Vou trazer aqui mais um tempero para esse assunto, ou para essa panela de pressão, Molíca. O publicitário Marcos Marques, mais conhecido como Marquinhos Show, responsável por gravar o vídeo do ex-ministro Pazuello com os empresários da vacina, afirmou à CNN que Pazuello entrou na sala de reunião apenas, segundo ele, segundo Marquinhos, para dar um oi
e que não divulgou a gravação no mesmo dia porque um dos empresários, presente ali na reunião, pediu para esperar que tudo estivesse certo com o contrato e que não houve negociação. Apesar de aprovado pela CPI da pandemia, o depoimento de Marquinhos Show ainda não foi marcado, mas ele diz, abre aspas, a hora que me chamarem para falar dos 2 meses que tentei trabalhar no Ministério, eu irei sem pedir nada de proteção ao STF porque estou em paz. Fecha aspas. Molíca, na sua avaliação, ele deveria comparecer à CPI da pandemia e há muito a ser questionado, perguntado para o publicitário responsável por gravar o vídeo? Tudo indica que seria um belo depoimento, porque o Marquinhos Show foi requisitado, né? Então ministro Pazuello o levou para o gabinete na expectativa de melhorar a sua imagem, a imagem dele, Pazuello. Então foi ali para tentar. Tem muito isso na administração pública. Eu, às vezes fico até com pena dos nossos colegas de comunicação que são encarregados, né, de fazer imagem, de trabalhar a imagem de governo, de governantes. Parece que tudo se resume à comunicação. É claro que a comunicação é muito importante. A maneira como o ministro, como a autoridade se dirige ao público, como é que vende, aspas, né, as suas realizações. Mas não dá para fazer um bom produto, não dá para fazer uma boa campanha, uma boa divulgação, quando o produto não é lá muito bom. Então, o Marquinhos Show foi lá para tentar melhorar essa relação do Pazuello com a imprensa. A gente lembra, o Pazuello sempre falava muito mal com os jornalistas, dava coletivas que não eram entrevistas coletivas, ele falava e não deixava ninguém perguntar. Então, o Marquinhos foi lá tentar ajeitar essa história e fez esse vídeo. Agora, será que foi ele que divulgou esse vídeo? Certamente esse vídeo deve ter passado por muita gente, né? É só um cliquezinho ali no celular, você sai espalhando o vídeo. Tem que explicar. Como é que ele foi lá para dar um oi? O ministro não passa para dar um oi. O ministro tem que saber onde é que ele está entrando. A gente levanta esses casos mais recentes, né, as outras negociações de vacinas, negociações suspeitas, basta ir no Google. Que aí você vai no Google e descobre que o Dominguete era um cabo da Polícia Militar Mineira. Nada contra os cabos da Polícia Militar Mineira. São pessoas importantes, essenciais à vida de Minas Gerais. Agora, o que ele vai vender vacina? É um funcionário público. Em tese, ele nem poderia estar fazendo aquele tipo de negociação. Aí tem o representante, né, o Cristiano, da Davat, que não é exatamente representante. Ele disse na CPI que não representa nada, que ele é só um freelancer. Né? Ele faz um bico ali de venda de vacinas. Então, como é que você leva o ministro a uma situação dessa? O ministro tem que ter uma assessoria capaz de, não vai por aqui, não vai por ali. Com aqueles aparelhinhos que a gente usa na estrada, né, para dirigir o carro, o aparelhinho, olha, não vire à esquerda, não vire à direita, vai em frente, não vai nessa área, que aqui é uma área perigosa. Alguém tem que fazer isso para o ministro. Ainda mais no meio de uma pandemia, ainda mais numa negociação de vacinas, que é uma das questões mais apontadas, e era naquela época também um dos maiores problemas do governo, que era a compra de vacinas. Então, um ponto tão importante quanto esse, saber quem é. Todo mundo sabia, a gente ficava fazendo jornal e lendo. As pessoas, os fabricantes de vacinas dizendo que só negociavam diretamente as empresas com os governos. Então, como é que começa a aparecer em Brasília de uma hora para outra uma porção de gente cheia de vacina para vender? Parece aquela coisa de camelô, né? Na minha mão é mais barato, abre a maleta e sai ali a porção de vacina. Não é assim, né? Alguém tem que ligar esse desconfiômetro no Ministério da Saúde. Elisa. Deixa eu aproveitar o embalo que você citou alguns nomes, Molíca, uma troca de mensagens entre Cristiano Carvalho, que é o representante da Davat no Brasil, e Luiz Dominguete, que presta serviços informalmente para a empresa, revela o seguinte, revela que, para vender vacinas, os dois procuravam desde o Ministério da Saúde até governadores e prefeitos. A analista de política da CNN, a Basília Rodrigues, teve acesso a esses diálogos entre os dois. E esses diálogos já estão com a CPI da pandemia. As conversas, inclusive, que estão no nosso site da CNN, citam nomes de políticos e parceiros que os ajudariam a chegar a encarregados pela compra de vacinas nos governos federal e locais. Um dos trechos, a que a nossa analista Basília Rodrigues teve acesso, mostra Cristiano Carvalho citando Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Vamos ver. Dominguete, bom dia, tudo bem? Eu falei com o Dias lá do Ministério que eu preciso lá da carta de órgão governamental, né? Que o Rafa já enviou para ele, né?
depois dar prosseguimento, né? Sem ter absolutamente nada da intenção de compra do governo, eu não consigo dar prosseguimento, né? Então é isso que está faltando. O Rafa já fez o documento, acredito que já mandou para ele. Mas eu fico à disposição, o que está faltando é só isso. Mensagem de áudio, então, compartilhada com vocês. E em conversas por mensagens de texto, Dominguete afirma que diversas propostas foram enviadas aos consórcios de governadores e demais estados e municípios. Dominguete ainda cita os governadores de Mato Grosso e de Roraima, além da prefeitura de Montes Claros e do deputado Paulo Guedes, de Minas Gerais. O jornalismo da CNN procurou os governadores de Mato Grosso e Roraima. Também procurou a Prefeitura de Montes Claros e o deputado Paulo Guedes, mas até agora não tivemos um retorno. Assim que tivermos, com toda certeza compartilharemos com vocês. Já o presidente do consórcio de governadores, Wellington Dias, não confirmou se chegou a ser procurado pelos representantes da DAVAT, mas afirmou que, desde o ano passado, segue a orientação de embaixadas dos países desenvolvedores e produtores de não aceitar intermediário. Dito tudo isso, Molíca, como você avalia então essa troca de áudios e conversas entre Cristiano Carvalho e Luiz Dominguete? Primeiro, tem ali uma certa intimidade com o Roberto Dias, né? Supostamente o Roberto Dias, que tinha um cargo importante no Ministério da Saúde, né? Era diretor de logística. Então o Cristiano fala, vou falar lá com Dias, falei com Dias, pegar um documento. É assim, é muito próximo, né? Há uma relação ali de uma intimidade. E será que naquela altura do campeonato, o Dias não tinha ainda desconfiado que eles não tinham vacina para vender? Né? Quando foi o depoimento na CPI, o próprio Cristiano falou que se espantou, que tinha uma ligação. O Dias ligou para ele, o Roberto Dias, mandou mensagens por WhatsApp, querendo falar com ele. E ele achou até que fossem mensagens falsas. Falou, olha, usou a expressão fake news. Falou, e depois se deu conta, sei lá, o sujeito é o diretor de logística do Ministério da Saúde ligando para mim. Ele ainda deu uma esnobada, disse que estava brincando com o filho, só retornou a ligação 2 horas depois. Aí agora tem é muito próximo, e aí essa negociação é delicada, porque é aquela suspeita de propina, ou colaboração, ou então comissão, né, para usar a palavra que o próprio Cristiano usou na CPI, que haveria, é aquela história, de que o Dominguete, aquele jantar em Brasília, que o Dominguete, de acordo com o relato do próprio Dominguete na CPI, chegou ao encontro acompanhado do coronel Marcelo Blanco, e aí teria havido a tal história de $1 por dose de vacina. Então, é propina. Então, são duas questões, a gente está falando esse tempo todo aqui, né, sobre essas histórias. Primeiro, há inegavelmente falhas no Ministério da Saúde. Primeira falha, levar a sério um bando de picareta que não tinha vacina para vender. Ponto. Então você deve preservar o ministro. Maluco chega em qualquer lugar. Deve ter agora alguém lá no Ministério das Minas e Energia tentando vender quilowatts para compensar a crise energética do Brasil. Mas você não vai acreditar, né? Conversa primeiro. A gente, jornalista, toda hora vem uns malucos e ligam, Molíca, tem informação fundamental, vamos derrubar a República. Eu falei, vamos ver, vamos conversar. Aí depois você vê que 90% das vezes é tudo besteira. Então tem que ter esse cuidado. E não houve esse cuidado. E o outro ponto é a suspeita de propina. Porque aí vem aquela questão. O governo que fez tanto jogo duro com a Pfizer ficou oferecendo vacina ao longo de meses para o governo, e o governo foi ali rechaçando, foi ali não dando muita bola, dizendo que eram condições inaceitáveis da vacina da Pfizer, né, que era uma vacina reconhecida, uma vacina, um laboratório importante. Por que foi tão ágil assim com a Covaxin? Por que foi tão ágil assim com os picaretas lá dessa AstraZeneca do B, né? E agora essa outra, a versão da vacina da Coronavac, que o Butantan já estava importando. Por o quê? Era para tentar fazer um contraponto ao João Dória, governador de São Paulo, que produz, né, no estado, o Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo. Por que isso? Ou era um motivo de grana, né, a tal da comissão. E isso precisa ser investigado, porque aí a questão é mais séria. É aquela velha história, né, de você criar dificuldades para vender facilidades. Se houve isso, é crime. Aí não tem jeito, tem que investigar mesmo e punir os responsáveis por isso.
Elisa. Molica, se você divulgasse toda vez que alguém chega em você e fala, tem uma informação exclusiva, a gente poderia fazer até um jornal do bom humor, né? Porque cada coisa que chega até vocês, ainda bem que vocês têm um bom filtro. Ah, não, eu já tinha perdido emprego há muito tempo. Nessa minha já longa carreira no jornalismo, ia ter acabado lá uns 6 meses. Vamos em frente aqui, 8h50, seguimos ao vivo com Fernando Molica, jornalista no Rio de Janeiro. Após receber alta, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que tem repercutido um bocado, hein? Bolsonaro disse que o aumento no valor do fundo eleitoral, que praticamente triplicou e chegou a quase 6 bilhões de reais, foi responsabilidade do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos. Vamos ver esse trecho. O responsável para aprovar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, vice-presidente. Ele que fez isso tudo. Que se tivesse destacado, talvez o resultado teria sido diferente. Então, cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. E eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso dentro. Agora a gente traz para vocês o que ocorreu depois dessas palavras do presidente da República. O deputado Marcelo Ramos rebateu Bolsonaro nas redes sociais. Pelo Twitter, o deputado disse, abre aspas, se depender do Bolsonaro, ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas que morreram na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Fecha aspas. E completou, tem mais um trecho. Ele deveria dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações. Fecha aspas. Em seguida, Ramos fez uma nova publicação para dizer que Bolsonaro estava mentindo. O deputado disse que o governo de Bolsonaro enviou a LDO com fundão eleitoral e que líderes do governo e filhos de Bolsonaro votaram a favor do fundão. Fernando Molica, que imbróglio, hein? Como você avalia a fala de Bolsonaro em que responsabilizou o vice-presidente da Câmara dos Deputados pelo aumento no fundo eleitoral? Olha, aqui no Rio, não sei se é apenas no Rio, mas no meio musical, entre os músicos, né? Quando um músico não pode ir num compromisso, ir num show, numa gravação, aí criou-se um jargão que é assim, vou mandar o Lima. O Lima. Quem é o Lima? É qualquer um, é o substituto dele. E o presidente Bolsonaro tem essa particularidade de culpar um Lima, né? Quem é? É o outro. Sempre alguém. Sempre é um outro, sempre alguém. Nunca é o próprio presidente e nunca... Aí eu tenho que concordar com o deputado Marcelo Ramos. Ele sempre terceiriza as responsabilidades. A questão é, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é essa lei que dá um balizamento para o orçamento do ano seguinte. A partir dela é que se vai fazer mais para o final do ano ou começo do outro ano, que vai se fazer o orçamento. Então ela incluiu, dentro do relatório final dessa LDO, foi feita uma articulação entre as lideranças do governo no Congresso Nacional, com o relator e lideranças também dos partidos, principalmente os partidos da base, mas não exclusivamente os partidos da base, para se colocar esse valor que corresponde aí, fazendo as contas, a 5,7 bilhões de reais, praticamente o triplo do valor anterior. Então esse estava na LDO. E quando a LDO vai ser votada, ela é votada em bloco. Você vota contra ou a favor e depois podem ser votados destaques, emendas que você retira, emendas supressivas. Olha, quero tirar isso aqui que foi aprovado. Qual foi a história? Essa lei de diretrizes orçamentárias foi colocada em plenário e ela seria votada. Eu falei há pouco com o deputado Marcelo Ramos, agora de manhã, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, eu liguei para ele. E o deputado Marcelo Ramos estava na presidência dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Então o que ele disse? Botou para votar a íntegra da lei. E isso seria votado com votação simbólica, aquela que quando plenário é presencial, você diz, olha, quem está a favor, fique como está.
Nessa época de votação semipresencial, fica valendo a orientação partidária, a orientação de cada bancada. Então seria a votação mais simples. Cada partido orienta assim e fica do jeito. Aí ele disse que, então, partidos da base do governo e mais o PT pediram a votação nominal, que é aquela votação que aparece no placar, o nome de cada deputado votou contra ou a favor. E ele disse que isso foi feito para inviabilizar a votação nominal do destaque que suprimia esse fundo partidário. Melhor explicando, segundo ele, o regimento da Câmara diz que depois de uma votação nominal, você tem que esperar 1 hora para ter outra votação nominal. Como a votação do destaque para retirar esse fundão, esse dinheirão todo, essa dinheirama toda da LDO ocorreria logo depois, então não daria, segundo ele, para se fazer a votação nominal, então se fez a votação simbólica. E aí apenas 4 partidos foram favoráveis à retirada dessa LDO, que foram o Podemos, o Novo, o PSOL e o Cidadania. Então foram os únicos 4 partidos que, na votação simbólica, não nominal, votaram por isso. Então ele diz, ele até, na avaliação dele, a base do governo e o PT pediram a votação nominal da LDO em si para evitar que houvesse a votação nominal na hora da votação dos destaques. Enfim, está valendo lá. Vamos ver se o presidente veta isso e se ele vetar, se a Câmara, se o Congresso Nacional mantém ou retira o veto a esses 5,7 bilhões de reais. Elisa. Fernando Molica, estreando hoje com a gente aqui no quadro Liberdade de Opinião. Molica, estava aqui te ouvindo e aos poucos reparando os livros, os títulos. E reparei que você tem 2 canecas da CNN. Imagino que você tenha bons contatos dentro da firma, viu? Porque quase ninguém tem 2. Nessa vermelha, eu tenho um filho que também é jornalista e ele fez um estágio na CNN americana há alguns anos. E ele comprou essa caneca e me deu de presente. Muito nesse tempo, eu nem imaginava que um dia eu viria trabalhar na CNN Brasil. Então a caneca vermelha foi um presente do meu filho, que veio lá da CNN americana. Explicado, então, antes que a gente abrisse a CPI da caneca aqui nesse quadro. Molica, obrigada, viu, pela presença. Boa semana. Amanhã nos vemos novamente. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.